Oi, para você que está me assistindo, eu estou fazendo doutorado em ensino de ciências e no vídeo de hoje eu vou responder 14 perguntas enviadas por alunos do ensino fundamental sobre ciência, tá bom? Então vamos lá. Qual área das ciências você estuda e pesquisa? Bom, eu sou formado em física, né? E eu fiz meu mestrado em filosofia. É o doutorado, como eu disse, eu estou fazendo em ensino de ciências na parte de física, né? Eu estudo, a minha especialidade é a parte de história e filosofia da ciência. Eu estudo o século XVII, que é ali a época do Newton, né? A época ali do Renascimento. Aí a segunda pergunta é se eu utilizo o método científico no meu trabalho e como. Então, eu diria que eu não uso o método científico só no trabalho. Sim, eu uso no trabalho. Mas eu uso para a minha vida como um todo, né? Então, dá para partir assim de dois princípios, né? Então eu sempre busco basear minha opinião em coisas confiáveis, que é o método do Descartes, né? O método dedutivo do Descartes. E eu também sempre verifico diferentes casos, pelo diferentes possibilidades, diferentes aplicações de algo, antes de levar algo como uma regra para minha vida, né? Que aí é o método do Francis Bacon. Se eu não me engano, tem um vídeo que eu falo, né, sobre o método científico do Descartes e do Bacon. Vou deixar o card aí, tá bom? Para quem quiser assistir esse vídeo vendo sobre a origem do método científico. A terceira pergunta é se o ChatGPT pode errar e como saber se ele está errado. E gente, o ChatGPT, ele erra muito, muito, muito. Quando eu estou nesse hype, eu estava fazendo um mestrado, eu tentei usar, e ele inventou um monte de informação errada. E a gente chama isso de alucinação, né, da IA. Isso acontece principalmente porque no treinamento da IA, ela ganha mais pontos se ela der uma resposta errada do que se ela falar que ela não sabe. Então a IA nunca fala que ela não sabe, ela inventa qualquer resposta. E quando ela inventa, ela tenta dar uma resposta agradável que o leitor vai gostar, sem ter um componente neto em estar falando a verdade. Então, sim, erra bastante. Para saber se você ela errou, você pode perguntar se ela tem certeza, você pode pedir para ela dar referências, porque ela também inventa referência que não existe. Então você tem que ver se a referência existe e confirmar na referência se a referência realmente fala isso. Que às vezes ela coloca uma referência absolutamente nada a ver com o tema que você está perguntando, né? Mas a melhor forma, e que aí é um pouco mais cansativa, é você ver em artigos e revistas científicas, né? Como a Science e a Nature, ou em indexadores, né? Como o Scielo, tá bom? Então, ou livros mesmo, procurar livros referências, né? Respeitados para pesquisar. Então aí é um pouco mais trabalhoso, mas dá para perguntar para outras IAs e etc, tá bom? Mas o mais infalível mesmo é você pesquisar em livros e revistas respeitadas, tá bom? Com revisão por pares. Agora, passando um pouco dessa sessão, algumas perguntas sobre astronomia, né? Então, a quarta pergunta é quantos anos a Terra tem? Então, de acordo com a datação feita pela ciência, né? Que vem do desgaste das rochas e tal, e também datação usando datação de carbono, né? Só que com outros átomos, a Terra tem um pouco mais de 4 bilhões e meio de anos, certo? A idade do planeta. Pouco mais de 4 bilhões e meio. Aí perguntaram qual é o tamanho do Sol. O tamanho do Sol, gente, cabe 1 milhão de vezes o planeta Terra dentro do Sol. E o tamanho do planeta Terra é, é 12.656 quilômetros de diâmetro, né? Então, aqui, a gente pode falar do tamanho no diâmetro ou no volume, tá bom? Diâmetro é a distância, né? De um lado do círculo até o outro, tá bom? Então, se você pegar o diâmetro, você bota 100 terras, uma do lado da outra, para dar o diâmetro do Sol, do Sol. E aí, quando você pensa no volume, né? O volume da esfera, o raio vai ao cubo, né? Então aí quando você leva 100 ao cubo, vai dar 1 milhão. Então pegando tridimensional, né? A bola,
Se a Terra é uma bola, na bola que é o Sol, cabem 1 milhão de bolas do planeta Terra dentro do Sol, tá? Então o Sol é muito maior do que o planeta Terra. Aí a sexta pergunta é como que o Sol vai engolir a Terra. Então, eu mesmo falo em sala de aula, né, que no futuro, se a gente não morrer muito antes, e provavelmente vamos, o Sol vai engolir boa parte do sistema solar. Então, o que vai acontecer? As estrelas, elas funcionam por reações químicas, né? Explosões dentro dela. Tem combustível que está explodindo, que nem o motor de um carro, né? E as estrelas têm um tempo, né? Que você só tem as explosões para manter ela funcionando enquanto tem combustível para queimar. E o Sol vai ficar sem combustível. E quando isso acontecer, o Sol vai começar a expandir. Ele vai virar o que a gente chama de gigante vermelha. E aí, nesse processo, muito provavelmente o Sol vai engolir a Terra, né? Ele vai se expandir mais do que a distância, né? De onde a Terra passa na órbita. Então ele vai ou explodir ou engolir a Terra nesse processo, tá bom? Então é isso, o Sol vai começar a ficar sem combustível, vai começar a se expandir e vai comer, né, digamos assim, a posição que a Terra ocupa, tá bom? A sétima pergunta é sobre o telescópio Hubble. Quantas fotos o Hubble já tirou? E já foi mais de 1 milhão de imagens, tá bom? Que o telescópio Hubble tirou do espaço. A oitava pergunta me surpreendeu, certo? São alunos do Fundamental. Aí perguntaram dos chamados pilares da criação. A pergunta é, do que são feitos e quando eles foram descobertos? Então, os pilares da criação, eles são nuvens de gás e poeira cósmica. E aí, como é lá que tem a geração de estrela, né? Eles são formados principalmente dos elementos mais leves, né? Que formam as estrelas jovens, que é o hélio e o hidrogênio, né? E eles foram descobertos em 1995, tá bom? Então aí 30 anos atrás a descoberta. Nona pergunta, agora entra em ET, outros universos, perguntas as inversas, tá bom? A nona pergunta é se existe o ET de Varginha e como ele é. Então, essa história do ET de Varginha é uma das, não a mais famosa, né, história de alienígena. E aqui no Brasil, acho que é da década de 90 também, se eu não estou enganado. Tem muita gente que acredita que existiu e que o exército, inclusive, capturou esse bicho, esse alien e escondeu em algum lugar. Mas não tem nenhuma prova, né? O que as pessoas acham é que provavelmente era um macaco prego que estava doente, né? Por isso ele estava com a cabeça estranha, olho vermelho e tal, conforme as restrições, tá bom? Então, quais são essas restrições? Então, fica de curiosidade, né? Então, falam que o suposto ET de Varginha tinha entre 1 metro e 1,5 metros, a pele marrom escura, ele tinha a cabeça bem grande, assim, desproporcional, tinha 3 protuberâncias, como se fossem chifres. E os olhos eram grandes e vermelhos, o corpo fino e os pés grandes. Então essa é a descrição que geralmente dão do ET de Varginha, né? Mas não tem nenhuma prova de que realmente existiu. Aí a décima pergunta é se existem outros ETs. Então, falando com um cientista, né? O que os cientistas dizem, essa resposta foi dada pelo Carl Sagan, né? Daquela série bem famosa, o Cosmos, que tem livro, inclusive, que é o seguinte: dado o tamanho do universo e quanto tempo o universo tem, é provável, né? Então, não só possível, chega a ser provável, ou muito possível, bem possível que exista vida em outros lugares do universo, não só na Terra. Então, é provável que exista vida extraterrestre. Porém, o universo é muito grande e ele existe há muito tempo. E para você ir de uma galáxia para outra, você leva muito tempo mesmo, né? Então,
Provavelmente existe alien, só que nós cientistas, eu posso incluir aqui, a gente não acredita que exista no mesmo tempo que a gente existe e numa distância que dê para a gente acessar. Porque quando você olha o outro planeta, por exemplo, com um telescópio, a luz que chega para você enxergar, ela está muito atrás. Então, se por exemplo um alien olhar para a Terra agora de uma distância longa de outra galáxia, ele pode ou ver os dinossauros ou muito antes dos dinossauros. Então, é difícil que você consiga ver vida vivendo em outro lugar e que você consiga acessar. Porque quando o valor chegar para você enxergar, já passou muito tempo e a vida provavelmente já morreu. E se por um acaso não morreu, até que você consiga ir para lá, ou eles virem para você, ou mesmo a comunicação, alguém já vai morrer, entendeu? Então é muito difícil ter alien que dê pra gente ver, que dê pra gente ter acesso e se comunicar e coisa do tipo. Então, provavelmente existe, só que não ao mesmo tempo ou não na distância acessível para nós seres humanos, certo? Essa é a resposta dada aí por boa parte dos cientistas. Onde caiu o meteoro que matou os dinossauros? O meteoro, né, caiu no México, em Yucatán. Ele deixou uma cratera de 180 quilômetros de diâmetro, né? Um buraco gigantesco. O negócio foi violento mesmo, tá bom? Se quiserem, comentem aí, eu posso fazer um vídeo sobre a extinção dos dinossauros, né? Aí provavelmente já tem vídeo do Pinuna e tal, que é muito mais qualificado que eu. Se não tiver ou quiserem ver eu falando sobre, não sei exatamente a minha área, podem conectar aí que eu faço, né? E sintam-se à vontade para conectar qualquer tema de vídeo que vocês queiram, tá bom? Ainda existem animais desconhecidos? Essa é a 13ª pergunta. E sim, existem muitos animais desconhecidos. E um dos lugares onde mais descobrem animais é a floresta amazônica, né? Então, no Brasil, eu não encontrei muita coisa, né? Recente, apesar de eu ter visto notícias de borboletas e tal. Em 2022, no Peru, na floresta amazônica, né, na parte do país Peru, nosso vizinho, encontraram 27 espécies novas, só em 2022, tá bom? E entre essas espécies, tem um rato anfíbio, um rato que passa parte da vida na água, e um esquilo anão, assim, bem pequenininho, bem bonitinho. Tem na tela que tem foto, inclusive, você pode pesquisar se você quiser. E por último, na pergunta de biologia também, qual o tamanho da maior cobra do mundo? Essa eu pesquisei, né? Não está na minha área, mas parece que é a anaconda verde, que ela pode ter até 7 metros de comprimento e pegar mais de 200 quilos, né? Então é assustador. Tinha até aqueles filmes antigos Anaconda, né? Que era de cobra gigante. Tinha filme de terror, tinha aquele ataque do tubarão, ou tubarão só, e tinha também o da Anaconda, né? Até lançou um filme novo da Anaconda agora, né? Com o Selton Mello, um filme de Hollywood com o Selton Mello, ator brasileiro. E é a maior cobra do mundo, tá? A Anaconda verde, tá bom? Então, esse foi o vídeo. Espero que tenha sido interessante aí eu respondendo sobre essas dúvidas. Se deixarem dúvidas no comentário, eu respondo. Talvez responda com comentário. Dependendo da quantidade, posso fazer outro vídeo respondendo, tá bom? Então, não deixe de comentar se gostou. Vai estar na tela o botão para se inscrever. E também do vídeo que eu mencionei mais cedo, do método científico. Ativa o sininho para receber as notificações. Também avisar que eu estou produzindo vários shorts de história da ciência sobre cientistas. Alguns com a minha voz, outros dando locução em imagens IA. Confira também se você não viu. Criei também um TikTok, link vai estar na descrição. No TikTok eu só estou postando esses vídeos com IA, tá bom? Mas se você gostar, quiser ver algo produtivo no TikTok, segue lá. Então, por hoje é isso só. Nos vemos na próxima. Falou!